Olá, eu sou Juarez da Silva Thyssen, professor deste módulo 4, intitulado Currículo e Pobreza, uma articulação complexa. O objetivo desse breve vídeo é apresentar para vocês uma síntese dos conteúdos que estão sendo propostos para discussão nessa fase do curso, escrito pelo professor Miguel Arroyo, e que, de certa forma, apontam questões fundamentais, seja da nossa atividade profissional e pedagógica, seja mesmo das relações que estão afeitas à educação nesse momento histórico. Estamos falando de uma questão importantíssima, que é a questão do currículo, um campo de tensionamento, de lutas, de escolhas, de posições ideológicas e também da apropriação do próprio conhecimento. Então vocês vão encontrar um texto muito bacana, com marcações bastante definidas do ponto de vista político-pedagógico, e vão se sentir certamente muito pertencidos a essa discussão, se é que já não estão fazendo isso nas leituras que estão sendo efetivadas. Eu gostaria de apontar quatro, cinco questões que estão presentes nesse texto e que, a meu ver, constituem o fio condutor dessa discussão neste módulo. A primeira delas é a própria concepção de currículo, muito bem marcada, embora que brevemente, pelo professor Miguel Arroyo, na perspectiva da denúncia de um currículo que tem sido tradicionalmente considerado como um currículo burguês, que tem uma racionalidade capitalista e que se propõe a atender preferencialmente determinados grupos sociais em detrimento de outros, diga-se aqui nesse caso, das populações pobres. Ou seja, ele marca já de forma muito clara de que as populações pobres, a pobreza de modo geral, não é reconhecida na construção curricular, na produção histórica e política do currículo. Um outro ponto importante, destacado pelo professor Miguel Arroyo, tem a ver com a questão dos conhecimentos. Conhecimentos esses que têm também tradicionalmente sido marcados por um conjunto de escolhas que nem sempre são as escolhas feitas pelos próprios professores. O currículo sempre foi tratado como um campo administrativo e esses conhecimentos escolares sempre estiveram muito relacionados às expectativas da modernidade científica, do atendimento aos conhecimentos universais, aos conhecimentos eruditos, e nesse contexto, os conhecimentos, os saberes das experiências das populações empobrecidas não foram suficientemente incluídos no currículo. Então, o que o professor Miguel Arroyo está alertando é para que haja, de fato, um movimento de pertencimento da produção social, histórica e política da pobreza no construto curricular. Ou seja, é preciso modificar essa racionalidade do ponto de vista da escolha dos conhecimentos e dos saberes escolares que devem constituir a formação humana, incluindo especialmente as classes menos favorecidas. E nesse sentido, ele aponta a importância, a necessidade do pertencimento dos sujeitos no currículo escolar. Ou seja, é preciso não só trazer as experiências das populações pobres para dentro da formação, por dentro do currículo, mas reconhecer que esta condição da pobreza é uma condição histórica, social, política e economicamente construída. É importante que o currículo expresse essa relação histórica na formação e que é a partir daí que os sujeitos podem saber-se pobre. Ele usa bastante essa expressão, né? Saber-se pobre. Saber-se pobre no currículo não significa apenas entender a sua condição no contexto da sociedade, mas compreender a produção histórica dessa condição. E é nesse sentido que os currículos precisam modificar as suas racionalidades.